do estabelecimento do meu reino e dos meus propósitos. Então, essa ideia de não excluir Deus não diz respeito apenas ao reconhecimento de uma bênção, né, específica que podemos ter, mas de um nível de envolvimento com Ele, que eu acredito no Novo Testamento e na Nova Aliança fica muito mais fácil a gente entender isso, na perspectiva do senhorio de Cristo. Vidas que são completamente sujeitas a Ele em todas as áreas. Né? Uma mentalidade onde a gente não separa o que é espiritual do que é natural, né? O que é sagrado do que é secular, mas a gente permite que todas as áreas da nossa vida possam ser santificadas. E quando falamos de negociar com Deus, né, de trazê-lo para o mundo dos negócios, eu acho que a maioria acaba pensando que isso significa algo mais ou menos assim: eu saio na frente, Deus tem que correr atrás me ajudando. E, na verdade, eu acredito que nós somos de uma outra perspectiva. O primeiro tópico é um questionamento, uma pergunta. A vontade de quem deve ser realizada? Porque muitas vezes nós fazemos nossos planos, estabelecemos nossas metas, determinamos, né, uma linha de ação, de trabalho, e depois a gente só diz para Deus: agora o Senhor dê um jeito de abençoar o meu plano. Mas a pergunta a ser feita é: Deus tem que correr atrás, fazendo o que a gente quer? Ou eu e você precisamos entender a importância de nos alinharmos com Ele para fazermos aquilo que Ele quer? Porque essa pergunta é muito importante. Eu vejo gente que uma vida inteira não questiona Deus. E às vezes nós não fazemos isso nem para coisas ligadas ao reino, o que dizer aos negócios. O apóstolo Paulo, quando sai numa viagem missionária, a Bíblia só mostra que o Espírito Santo falou: olha, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eles tinham algo no coração. A Bíblia não é clara se ele deu uma lista de cidades, de ordem, de prioridade. Mas quando você vê os lugares que Paulo e Barnabé começam a visitar, você pensa, os dois tinham uma mente estratégica. Eram desde lugares de centros culturais, comerciais, populacionais, todos eles estratégicos para a divulgação do Evangelho. Mas tem um momento que Paulo quer entrar na Ásia. E a Bíblia diz: o Espírito de Jesus não permitiu. A pergunta é: Paulo está errado sobre a Ásia? Eu te garanto que não. No futuro, a Escritura nos mostra que o palco principal do ministério de Paulo seria a Ásia. Então, talvez ele já tivesse uma percepção, seja aquela capacidade humana de vislumbrar possibilidades, ou talvez o próprio testemunho interior do Espírito Santo, mas o Espírito Santo o parou. A Bíblia diz que eles tentam contornar pela Bitínia e diz: então vamos ficar na redondeza, e de novo ele recebe outra travada de Deus. E aí ele vai orar.